noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do RJCast. Eu sou a Luísa Ribeiro. E eu sou o Pedro. E hoje nós vamos falar sobre fundamentalismo religioso na política. Como vai funcionar a roda de debate de hoje? Como foi pedido no último podcast, vocês enviaram 4 perguntas e hoje a gente vai sortear e vai debater aqui um pouco com base nos acontecimentos recentes sobre os casos, né? Tem muita coisa acontecendo sobre esse tema. Começamos? Vamos lá. Essa é grande. Vou pegar logo amanhã, né? Até que ponto a liberdade religiosa pode ser invocada para justificar a recusa de vacinas ou outros tratamentos médicos sem comprometer a saúde pública e o bem-estar coletivo? Voltamos para a pandemia. Cara, eu acho que assim, a liberdade religiosa, ela pega todos os indivíduos, né? Todo mundo tem a liberdade de exercer sua própria de praticar sua própria religião, mas tem sempre aquele ditado, né? O nosso direito acaba quando começa o direito do outro. E eu acho que a partir do momento que você permite que a sua fé, que é uma coisa totalmente relativa, afete a saúde coletiva e outras pessoas no jeito geral, corta. Né? Famosa, a gente estuda isso logo em ED, no primeiro período de direito, que há certos direitos que em determinados momentos devem ser priorizados sobre outros, soluções de direitos que se conflitam, e eu acho que a saúde pública é mais importante do que a liberdade religiosa. Inclusive em relação a essa saúde pública, e é um problema muito gritante, que é porque, como a religião é algo muito subjetivo, acaba que ela não tem um parâmetro bem definido. Por exemplo, no caso das testemunhas de Jeová, né, que se recusam a fazer transfusões de sangue, procedimentos invasivos, porque para a religião deles, e eles baseiam isso na Bíblia, né, isso, querendo ou não, corromperia, né, a carne deles. Eu não lembro agora. Mandaria eles pro inferno, se eu não me engano, porque sim. O corpo ficaria poluído. Eu não tenho tanto conhecimento. Tanto que tem um caso muito recente que ocorreu em São Paulo, que uma testemunha de Jeová, ela passou por um acidente de trânsito e ela precisou fazer transfusão sanguínea. O médico não consultou ela se ela queria ou não fazer a transfusão, porque era um caso de vida ou morte. E após a transfusão sanguínea, ela inclusive entrou no Tribunal de Justiça com o processo porque ela falou que ela preferia morrer a fazer a transfusão sanguínea, porque ela não se reconhecia mais como um indivíduo puro, um indivíduo que merecia viver. E aí tem duas questões. A primeira é se a pessoa estiver inconsciente, você não tiver ninguém para consultar. Que eu imagino que tenha sido o que aconteceu com esse médico, porque se for um caso de vida ou morte, você vai esperar a pessoa acordar ou morrer para perguntar: ei, você é testemunha de Jeová? Será que eu posso fazer uma transfusão do seu sangue? O juramento que os médicos fazem é de tratar qualquer pessoa. E aí ele não sabia ou ele não teve tempo de perguntar. E outra coisa muito interessante que pega também nas testemunhas de Jeová é o caso de crianças. Tem um episódio de Grey's Anatomy que fala sobre isso, inclusive, que tem um garotinho à beira da morte e os pais não querem que ele receba tratamento porque eles são testemunha de Jeová. E aí pergunta: até onde a sua liberdade religiosa pode interferir na vida do seu filho? Porque a criança não teve ali o poder de decidir se ela queria ou não receber a transfusão de sangue. Isso é liberdade religiosa? Eu acho que isso é imposição religiosa. Sim. E aí a gente pega nas vacinas, né? Quanta gente se recusou a tomar vacina, por isso que eu falei flashbacks da pandemia. Por influência da por própria influência igreja, da né? igreja, dizendo que era impuro. Algumas por motivos políticos, mas muitas por motivos religiosos. E aí você tinha todo um grupo de risco e um grupo de pessoas que não podiam tomar a vacina, porque as vacinas não estavam próprias para essas pessoas específicas, e elas não podiam se vacinar. E também estavam correndo o risco de pegar a doença, porque pessoas perfeitamente saudáveis se recusavam a fazer a parte delas na busca da saúde coletiva. Como é que era? Imunidade de rebanho que eles queriam, Sim. né? Que, na visão deles, né, a vacina não era necessária porque conforme as pessoas fossem se infectando, elas criariam anticorpos para... E tem muitas comunidades anti-vax que pensam assim até hoje. Como tem gente que não vacina os filhos pra catapora. Sim. É o básico do básico. E fechamos por essa, né?
como o fundamentalismo religioso pode impactar diretamente o resultado de eleições? Bom, um caso muito recente que a gente vê aí é na Alemanha, né, onde o Partido Cristão foi o primeiro lugar da eleição, e a gente vê também, com base aqui no Brasil, que é algo que eu acho que inclusive é mais, eu acho não, que é inclusive mais próximo da nossa realidade, que é o caso do Bolsonaro, que tem um grande apelo das igrejas evangélicas, que constantemente está indo lá, é amigo do André Valadão, e aí a gente percebe que as igrejas utilizam muito da sua influência para querendo ou não, influenciar no voto das pessoas que estão lá. É só ver as mudanças de posicionamento que o Edir Macedo teve ao longo do tempo. Na época do governo Lula, ele apoiava o Lula, era a favor do aborto, e com o Bolsonaro, com a mudança, com o avanço do conservadorismo no Brasil, ele mudou de posicionamento. E assim, eu acho que o exemplo mais recente que a gente tem a eleição do Bolsonaro, sim, quase em 2022, né? Foi a eleição mais acirrada da história do Brasil. E a eleição do Donald Trump. Você tem os preços dos suplementos mais básicos subindo, um monte de coisa importante realmente acontecendo no mundo. E qual foi a principal pauta defendida pelo Trump em 2025? Não queremos pessoas transgênero. Porque é ruim, porque é contra a Bíblia. Você viu o Congresso republicano cancelar a Roe versus Wade, que era a jurisprudência que permitiu o aborto, e as pessoas, em vez de se preocupar como esse presidente vai mexer na economia, como esse presidente vai mexer em coisas sociais que realmente importam, tirar a pobreza, parar guerras, elas pensam de que forma esse presidente pode impedir que uma pessoa transgênero frequente o mesmo banheiro que eu. De que forma esse presidente pode garantir que mulheres serão impedidas de abortar, independentemente da situação. Então, assim, é uma coisa que é colocada na cabeça das pessoas desde muito cedo na vida delas por líderes religiosos e que, na minha opinião, inverte totalmente as prioridades que deveriam ser levadas em conta na hora de escolher um líder político. Corretamente. Um exemplo disso é que o vereador mais votado de São Paulo foi o Pavanato. Se tu analisar as propostas dele, ele não tem propostas. Qual é o principal motivo pelo qual ele foi eleito? O pânico moral. A todo momento ele falava sobre os transexuais da Federal, que queriam colocar banheiro unissex. Gente, eu acho incrível essa do banheiro unissex, porque se você não quer um banheiro unissex, não use um banheiro unissex, o seu banheiro ainda vai estar disponível. E sim, o deputado mais votado do Brasil foi o Nicolas Ferreira. Sim. Dispensa comentários. Ele foi o cara que disse que faltava testosterona e masculinidade no mundo. Que as pessoas estão invertendo os valores, esquecendo Deus. Só que Deus é da sua religião, não da Constituição. Mas eu acho que tem muita gente esquecendo isso. Eu me lembro de uma notícia que viralizou em 2022, um casal que foi expulso da sua congregação religiosa porque votou no Lula no segundo turno. E assim, Deus não vota. Enfim. De que forma movimentos políticos se apropriam da religião como mecanismo de reprodução de preconceitos? A gente acabou de falar um pouco sobre isso, né? Eles usam essas pautas preconceituosas, o famoso pânico social, que você mesmo citou, para impulsionar os seus interesses políticos, e eles se aproveitam muito de textos religiosos para isso, né? A Bíblia diz que mulher tem que ser submissa, a Bíblia diz que ser homossexual é feio, a Bíblia diz que só existem 2 gêneros. E assim vai, né? Eles pegam comunidades marginalizadas e dizem, olha, essa pessoa aqui está contrariando a vontade de Deus. Isso no cristianismo, né? A gente vê isso, acho que em maior escala, vamos ver no Oriente Médio, que o Talibã tá lá dizendo que o Alcorão manda as mulheres andarem de burca e quem não fizer isso vai ser morto. Então... Inclusive, com relação ao Oriente Médio, um caso que particularmente me chamou muito a atenção é o da corrente wahhabista, que tem ali na Arábia Saudita, que surgiu ali no início do século XX e ganhou força após a Primeira Guerra Mundial, que com a queda do Império Turco Otomano, a família que hoje reina na Arábia Saudita toma o poder e usa a corrente wahhabista como base para legitimar esse poder monárquico. E essa corrente é algo que é completamente descolado da realidade, porque
eles tentam trazer o Islã do século VIII, mas nós não vivemos mais no século VIII. Eles são contra, por exemplo... E aqui eu não quero fazer um juízo de falou de qual cultura é melhor, que a nossa cultura é melhor que a deles ou não, mas sim que a visão que eles têm do mundo não é colada com a realidade, porque nós não estamos mais no século VIII. Os caras são contra a utilização de TV de tal forma que quando um dos príncipes da Arábia Saudita, por ter sido se formado nos Estados Unidos, ter uma cultura mais ocidentalizada, instituiu que as pessoas pudessem ter acesso à TV, tiveram diversos protestos, inclusive nenhum desses protestos o sobrinho dele acaba morto, e o cara, mesmo sendo príncipe, é morto pelo tio dele. Daí a gente vê quão extremo pode chegar a religião e de que forma ela, de certa forma, rapta o poder político, né? Sim, e como eu falei da eleição do Trump nos Estados Unidos, tá muito ligado. Essas duas perguntas que a gente fez agora estão muito ligadas, porque a mesma religião que usa preconceitos, que usa o nome de Deus para espalhar preconceitos na sociedade, usa esses preconceitos para influenciar a política. Então, na verdade, é uma forma indireta aí de sempre se manter no poder. E vamos para a última. Vamos. Cite onde se pode permitir que a moral religiosa impulsione a legislação de um país laico. Não pode. Exato. Seria a resposta óbvia, né? Uhum. Por isso que a gente tem aí projetos de lei, se eu não me engano, é um projeto de emenda constitucional do Eduardo Cunha, falando que tem que adicionar na parte do direito à vida desde sua concepção. Mas quem disse que logo quando concebido o organismo já está vivo, né? Então, a princípio seria nunca. Você não pode ter uma lei religiosa para proibir o aborto, para proibir o casamento gay. Só que aí vem a pergunta, o que separa a moral do senso comum da moral religiosa? Porque, assim, não matar é um mandamento religioso, mas é uma lei que mantém a sociedade funcionando. E aí? Eu acho que é muito difícil, porque até quando a gente vê a questão sociológica, né, o próprio Durkheim vai falar que é sobre a consciência coletiva e como é formada essa consciência coletiva. E essa consciência coletiva, ela é produto de determinadas instituições, sendo elas a escola, a família, a igreja, o judiciário. Então, tipo, o próprio Durkheim já atesta que é impossível dissociar a moral social da moral religiosa, porque, querendo ou não, o Brasil hoje é um país que 80%, 90% da população é cristã. Então acaba que, apesar de não ser o correto e não ser aceitável, acaba que esses valores impactam num Estado que deveria ser laico, né? E assim, tem valores aí que são comuns a praticamente todas as religiões, mesmo as que são minoritárias. Por exemplo, eu creio que, mesmo nas religiões as mais comuns de matriz africana, a ideia de valorizar-se a vida, e aí eu não estou falando dessa ideia de concepção, mas sim da questão do assassinato, ela está presente. Eu não imagino que tenha uma religião, talvez algumas vertentes satanistas, que digam, não, você pode matar os seus companheiros em sociedade. As primitivas por conta do sacrifício, né? Por isso que eu falei, as mais comuns hoje em dia. Também a gente tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém. Mas, por outro lado, você tem aí coisas que são totalmente descabidas, né? Vamos proibir o carnaval porque o carnaval é um feriado pagão. Não! O carnaval é um feriado pagão, sim, ele não tem nada de religioso, mas a nossa Constituição não é um documento religioso, ela não pode seguir uma doutrina no nome de Deus. Né? Então... Até porque, como ela é uma Constituição que deve abranger todos os cidadãos, nem todos os cidadãos são cristãos, apesar da maioria ser, né? Exatamente. Então, eu acho que a resposta da pergunta seria: o limite é o senso comum. As coisas que são aceitas pela maioria das religiões, até pelos ateus. Eu não imagino que alguém só porque é ateu vai andar por aí pensando, Deus não tá me julgando, vou matar um colega porque eu quero, né? O ser humano tem uma própria consciência. Sim, então, com certeza. eu acho que o limite é o senso comum majoritário. Eu vou ficar com essa resposta. Então, galera, essas foram as perguntas de vocês. Eu adorei todas. A gente conseguiu debater bastante, expor várias ideias. E esse é um dos meus temas favoritos de discutir, porque eu sou ativista social e muita da opressão que nós temos na sociedade hoje é de bases religiosas, né? Então... assim, perfeito. Poderia continuar aqui por horas. E não percam o nosso próximo vídeo, cujo tema vai ser a autonomia da vontade e o direito pós-mortem. Perfeito. Tchau!
Direito pós-mortem.